a gente entra na segunda ordem. Os espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Praticam o bem conforme seu grau de adiantamento. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Mais adiantados reúnem saber as qualidades morais. Aí a gente já começa a falar, poxa, mas tá, eu desejo o bem, eu tento fazer o bem, então não sou tão ruim assim. A gente começa a ver que a gente está realmente permeando, né, entre umas e outras, e é interessante essa análise, porque a gente pode, inclusive, trazer para nós, né, no sentido de, poxa, mas eu tenho características de espírito imperfeito ainda. Quais são? Preciso trabalhar nelas. Eu tenho características de espíritos bons. Poxa, quais são? Preciso melhorar elas, né? Me tornar mais virtuoso sobre elas. Eu queria fazer uma observação, já que as pessoas não escutaram o que o Paulo falou, uma das coisas, que ele falou bastante coisa, né? É a questão do ser bom. A gente faz um pouco de bondade, a gente pensa em fazer o bem, mas também tem alguns defeitos que atrasam a gente. Uhum. Eu, sinceramente, na minha vida, tá me expondo aqui, eu às vezes eu pergunto o quanto bem eu faço, sabe? É uma coisa pessoal de cada um. Uhum. Por exemplo, eu estou tirando meu tempo livre, estou deixando de atender alguns pacientes, eu remanejei para ficar aqui. Estou dando meu tempo, é fazer um bem. Eu, às vezes, encontro algum mendigo, dou comida, já paguei almoços, principalmente na hora do almoço, se alguém me pede dinheiro para comprar comida, eu vou lá e compro. Mas eu não sou aquela pessoa que se dedica a atitudes benemerentes o tempo todo. E eu não me dedico uma tarde por semana para ir fazer outras coisas. Então, por isso que muitas vezes eu fico um pouquinho... Eu queria entender o que é essa coisa que me trava de fazer o bem, de me dedicar mais. Kardec até fala bastante que para fazer o bem, a gente tem que perder alguma coisa. Ou seja, tu tem R$100 na carteira e dá 10, tudo bem, tu só podia dar 10, ok. Mas fazer o bem é quando tu dá sem poder ter dado, sabe? Ou quando tu faz alguma coisa que está fora da tua alçada. Isso é fazer o bem, pelo que eu entendo, né? E eu sou bastante frustrado nisso. Se eu posso ajudar, eu vou lá e ajudo, mas eu não faço sacrifícios para ajudar. Então, perante a doutrina espírita, isso não é fazer o bem. É como é que eu vou dizer, uma coisa mais para o ego que para outra coisa. E eu me frustra um pouquinho isso. Talvez tenha muita gente que eu tenha ajudado, que eu não estou contando agora, que vai rezar por mim, vai torcer por mim, dizer, não, tu me ajudou, tu fez bem, mas alguma coisa, principalmente em relação à pobreza, né? Eu sou muito frustrado em relação a isso. É que eu estava Por isso que eu acho que eu não posso entrar nessa escala 2, eu ainda tenho que ficar nas de baixo. Mas é um sentimento mesmo. Eu não posso ficar na escala de bons espíritos. Eu não tenho condições nenhuma. Duas considerações da minha parte. Primeiro que eu acho que a questão da escala, não adianta a gente tentar se encaixar, porque a gente vai ter essas nuances entre uma e outra, né? E eu estava conversando sobre essa questão de fazer o bem, né? Quando Kardec fala de caridade, o entendimento de caridade naquela época é totalmente diferente do que a gente entende hoje, que é uma coisa mais assistencialista. E aí, tem uma mensagem lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias, na verdade, falando sobre a caridade, né, o ajudar, que se os ricos repartissem com os pobres, não haveria pobreza. Aí me veio uma coisa na cabeça. Será? Por quê? A gente sabe que os espíritos, esses que se comunicam geralmente conosco, eles não são espíritos de total pureza. Eles podem, por exemplo, ser muito bondosos, como a gente vê pessoas na vida que são tão boas, que a gente fala, caramba, tá todo mundo se aproveitando dela e ela não tá vendo. Então, ela tem um lado de ser muito bondosa. Um espírito desse que venha se comunicar, ele vai falar isso. Só que nesse aspecto de pobreza,
tem pessoas que se você virar para ela está ali na esquina, jogada na rua, e está muitas vezes consumindo drogas, está fazendo coisas que são ruins para ela, e você fala, eu vou te dar 1 milhão para melhorar a sua vida. Ela pega esse 1 milhão, queima em 15 dias em drogas e morre, se mata, né? E faz mal. O que eu quero dizer com tudo isso, que é uma coisa mais profunda, é que eu penso que a gente faz muito pelo bem da humanidade, principalmente nisso justamente que você falou que está fazendo. Você remanejou outros clientes para estar aqui. E isso a gente está produzindo não só para nós, mas também para outras pessoas. E tudo isso que a gente está produzindo, eu quis dizer, vai melhorar para nós, e nós nos melhorando, auxiliaremos os outros, né? Auxiliaremos a humanidade. Eu acho que essa é a verdadeira questão do bem. Você dar alguma coisa, você ajudar, como você disse, com R$10 porque ela está precisando de um remédio, legal, mas vamos dar então um passo adiante, né? Mas o que está acontecendo com essa família, né? Por que ela está passando por aquilo e de repente avançar? Diga, Ariane. Eu já vejo a caridade em tudo. Por exemplo, quando você dá um sorriso para alguém, você está fazendo uma caridade. Verdade. Quando você está abrindo a porta do elevador, segurando o elevador para alguém, você está fazendo uma caridade. Quando você está... Eu vejo tudo, eu vejo uma coisa que você está... Se você está fazendo alguma coisa, você está deixando de fazer uma coisa para você fazer para os outros, é caridade. 100%, tudo. Aqui a gente está um ajudando o outro. Essa palavra que eu estou falando agora é uma caridade, porque eu estou falando que como é que é fácil dar um sorriso para o outro? Muito fácil, qualquer um pode fazer, não é? Uhum. Então, dar um tudo bem. Então, você telefonar para sua mãe e saber se ela está bem é caridade. Você cuidar bem do teu filho, ajudar na escola é caridade. Você repreender teu filho porque está fazendo uma coisa errada, você está fazendo caridade, porque ele vai poder melhorar da próxima vez que quiser. Então, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que dá o nosso braço. Não dá para alcançar o mundo inteiro, não dá para fazer caridade para todos, pessoa pobre que tiver ou com menos recursos. A gente pode ajudar algumas pessoas. Então, a gente tem que ver a limitação da gente. A gente também não pode exigir tanto assim da gente. Não dá para a gente fazer tudo. Sim. Isso sim que eu vejo. Sim. Assim que eu enxergo. Eu, particularmente, eu não tenho mais utilizado a palavra caridade, porque eu acho que caridade, que nem usava no tempo de Kardec, que é a coisa mais existencialista, que nem o Paulo achou bem o termo, a caridade é uma coisa muito existencialista. Eu gosto de usar o termo altruísmo. Eu acho que é um termo que abrange muito mais coisas que caridade. Fora que caridade é uma coisa um pouquinho vertical, né? Muito de rico para pobre, parece caridade, né? E altruísmo, acho que eu acho assim que seria um avanço no espiritismo, ou enfim, nos meios, utilizasse mais a palavra altruísmo. Ou solidariedade, que também é outra coisa que eu acho que é mais abrangente que caridade. Mas solidariedade é uma palavra boa. O que tu falou, Ariane, me alegrou. Sabe? Foi um presente que me deu hoje. Que bom, tá vendo? Fiz uma caridade. Solidariedade seria, né? E assim, eu acho importante isso que a Lu falou também. A moça que está assistindo também, ela falou que tem muitas pessoas carentes de uma palavra mesmo, de um consolo. A caridade nem sempre é material, né? Às vezes a pessoa está precisando de um ombro, sei lá, você liga e dá um sorriso, né? Às vezes a pessoa acorda mal-humorada, você dá um sorriso, muda todo dia da pessoa. Enfim, bom dia. Com certeza. E só para tentar... Acho que o Joel... Oi, Joel. Kardec deixa bem claro que quando nós fizermos a caridade, é que é para nós não tocarmos a trombeta, para avisar para os outros que nós estamos sendo caridosos e também para constranger aquele que está recebendo a nossa ajuda. Sim. E aí só fica essa dica para vocês, quando puderem, para quem está assistindo, leia esse livro eu vou deixar depois certinho no comentário, Autonomia, lá, a história nunca contada do Espiritismo, acho que é esse nome,
de Paulo Henrique Figueiredo, porque essa contextualização, estava falando para o Joel antes, do que era o Espiritismo naquele contexto histórico, as palavras utilizadas, o entendimento de caridade, de ciências e tudo mais, é muito importante. Acho que é isso que falta também muito dentro do nosso contexto hoje em dia. Bom, os bons espíritos, né, são esses que normalmente estão em contato conosco, até porque o espírito superior, aquele espírito mais puro, a gente vai entender depois que ele está já assim, não é que ele está distanciado, que ele não se preocupe com a gente, mas ele está cuidando de coisas maiores, como numa empresa, né, o presidente cuida de coisas maiores e vai descendo numa certa hierarquia, embora não exista hierarquia, por assim dizer, né, no plano espiritual. E então esses bons espíritos seriam os que estão em comunicação mais frequente conosco, né, quando bons, que nos inspiram os bons pensamentos, que nos protegem, por assim dizer, do mal, que neutralizam a influência dos maus espíritos, né, como ele cita aqui. Isso aqui acho que é muito importante, porque a gente muitas vezes acho que não faz ideia do quanto de coisa que deve ser assim desviado do nosso caminho, né, por assim dizer. E quando encarnados, são essas pessoas bondosas, benevolentes, não têm orgulho, no geral, nem egoísmo, nem ambição, não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem, né? Mas que são espíritos, eu não lembro se está falando, se falou para trás ou para frente, mas que são espíritos que ainda vão reencarnar, né? Viu, Paulo? Ver essa citação aí dos bons espíritos, a descrição, né, das qualidades deles me faz assim, pensar logo em Chico Xavier. Não seria ele um bom espírito? Então, encarnado? Eu creio que sim, é um bom espírito, como muitos outros, né? O grande problema é que as pessoas endeusam, né, as pessoas, e querem falar que, nossa, Chico desencarnou e já está do lado de Jesus. E eu não acredito que seja assim. São pessoas bondosas que muitas vezes olhou para trás, viu que fez algumas coisas complicadas e falou, agora eu vou fazer direito dessa vez. Por isso que a gente vê muitos detalhes na vida, né? E ele passou por expiações aqui, quer dizer, que ele ainda tinha coisas a serem melhoradas, né? Exatamente. Espírito bom, humilde, né? Caridoso. Exatamente. Vai, Paulo. Joel, eu queria reforçar uma coisa que tu falou, Joel, que no meu entendimento é um pouquinho diferente, tá? Por mais evoluído que seja o espírito, quando encarnado, ele vai passar por expiações aqui na Terra, tá? No meu entendimento, isso, tá? Por quê? Um espírito muito evoluído, ele não consegue mentir. Começa por aí. Então, quantas situações ruins a gente deixa de passar por falar uma mentirinha? Quanta saia justa a gente não se mete por falar uma mentirinha, tá? Isso dando só um exemplo, mas geralmente espíritos evoluídos sofrem demais quando encarnam no meio de nós, ou no meio dos espíritos ruins, pelo menos, né? O próprio Jesus veio aqui, o espírito mais puro que já encarnou na Terra, foi chicoteado e crucificado, né? Então, assim, por sofrer, a gente não sabe se no caso do Chico eram expiações ou provações, ou ainda um martírio próprio, educativo, como foi Jesus, considerando Jesus como é a história bíblica, né? Mas assim, ó, ele não se livra das mazelas humanas, tá? Então, mas Alberto, só que às vezes espíritos superiores vêm entre nós em missão. Ele não vem para a prova nem para a expiação. Mas acredito que, no caso de Chico, ele tenha vindo, sim, como prova e expiação, se bem que era um espírito de uma envergadura alta. Mas os espíritos superiores vêm em missão. Jesus veio em missão. Jesus precisaria reencarnar. Ele veio em missão para poder nos salvaguardar. Sim. Está previsto isso. Está previsto isso. Mas, por exemplo, Jesus, Joel, por exemplo, Jesus,
Tô falando de Jesus, né? Que seria o espírito maior, assim, né? Ele ficou com raiva, não entrou no templo, ficou brigando com todo mundo, perdeu a cabeça. Ele era ser humano todo também, mundo. né? Claro. Expulsou todo mundo, brigou, reclamou e tarará. Então ele também perdeu a cabeça. Por quê? Porque é humano, né? Então eu acho que toda vez que a gente encarna, a gente tem que ter a materialidade confunde a gente. Não confunde, mas passa a gente para outro patamar, né? A gente perde, acho que é essa coisa das paixões e tal, sobe. Não tem. A gente controla até um limite. A gente tem um limite. Isso é assim que eu vejo. É verdade. Tem uma passagem que eu não me lembro dele, e ele trata a mãe, Maria, né, com rispidez. Agora, eu não me lembro a passagem. Aí era a materialidade, né, interferindo no que você e o Alberto fizeram. Mas Jesus tem missão, né? Eu acho que foi quando ela pediu um milagre para ele falou que não estava na hora, alguma coisa assim. Eu também lembro um pouquinho disso aí. Tem sim, ele tratou ela com rispidez. A minha opinião é que assim... Olha aqui, ó, se Jesus fosse caminhar na 25, já que vocês são paulistas, né? Se Jesus for caminhar na 25, ele não é preconceituoso, ele não é maldoso. Mas se ele não tiver com a carteira bem no fundo da calça, vamos levar a carteira dele, mesmo ele não tendo nada para espiar, sabe? Sim, e ele vai ficar bravo depois. Humanas, o espírito que ele quer entrar que quer em missão, expiação, vir no planeta, ele vai ter que passar por algumas mazelas humanas. Sim. Né? Enfim, entre outros tantos, né? Sim. Vocês estão ouvindo o meu áudio, né? Ainda? Sim. Tá bom. É um assunto assim grande, né? Eu penso que o fato de passar por essas coisas. Primeiro que Jesus tem muita incompreensão na Bíblia, muita alteração. Eu acho que um espírito como ele, puro, é claro, ele vai sofrer por estar em meio a espíritos sofredores, né? Então ele vai sofrer efeitos disso. Não que ele tenha que passar por isso. Ele vem, na verdade, para passar, para exemplificar, né? Da forma como eu vejo. E, enfim, é um tema bastante grande. Eu vou avançar então, tá bom?